Ei, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma live hoje de aquecimento da imersão Construindo Gestores, que começa na semana que vem. E hoje vamos falar sobre as estratégias para aumentar a rentabilidade na fazenda. Então sejam muito bem-vindos, uma boa tarde. Enquanto todo mundo está chegando, para a gente continuar mais um assunto, né? Ontem já conversou um pouquinho, hoje mais um assunto que é bem interessante. Vamos colocar aí que é uma das perguntas de mais interesse de muitas pessoas que estão na atividade, não só gestores, né? Produtores, outros empresários, que é como que a gente aumenta a rentabilidade dentro do sistema. Então, boa tarde a todo mundo. Prazer estar com vocês em mais essa live, mais esse dia. E hoje sobre um assunto um pouco mais estratégico, né? Relacionado à rentabilidade dentro da atividade. Para a gente começar, eu preciso explicar o que é a rentabilidade, né? A rentabilidade, ela tá ligada, gente, ao valor do investimento feito na atividade. Então, quando a gente vai avaliar se a propriedade ela está crescendo ano após ano, se o valor investido dentro da atividade ele está fazendo com que essa propriedade possa crescer, eu estou falando de rentabilidade. Então, quando a gente vê isso, né, quando a gente vê esse indicador, nós estamos querendo avaliar se a propriedade tem perspectiva de crescer. É diferente de simplesmente pegar um dinheiro e não saber o que vai acontecer com esse dinheiro. Mas, se eu quiser analisar a rentabilidade desse sistema, eu preciso saber o quanto de investimento eu tenho, o quanto de capital essa propriedade gira mês a mês ali e qual é esse planejamento. Eu vou jogar numa análise onde eu vou pegar o investimento pelo capital de giro e tenho a porcentagem de rentabilidade. Isso na teoria é muito bonito, porque eu só vou saber de quantos por cento de crescimento eu tenho em relação ao investimento feito. Só que e na prática? Como que na prática a gente pega o que a gente avalia dentro da atividade e realmente gera um indicador positivo? Como que o gestor vai estar trabalhando para gerar os indicadores positivos econômicos? Porque isso tudo na teoria é muito bonito. Mas e na prática? E no dia a dia mesmo, né? E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Então, antes de começar, né, depois dessa introdução do que é rentabilidade, boa tarde para quem está chegando. Prazer estar com vocês novamente. Mais uma live aí, pré-aquecimento da imersão, que nós vamos ter na semana que vem. Sejam bem-vindos. Me falem aí de onde vocês são, como que vocês veem, né, essa questão de lucratividade, de rentabilidade, o quanto vocês acham que é uma coisa fácil ou difícil de estar trabalhando, quais desafios a gente tem, que nós vamos estar conversando aqui nessa live de hoje. Então, rentabilidade do sistema vai estar ligado com o investimento feito dentro da atividade. Eu vou pegar 800 mil reais e vou colocar dentro da atividade. Será que isso vai me dar um crescimento na atividade? Será que esse valor, é o que eu preciso para que a atividade possa crescer? Antes da gente pegar esse dinheiro, existem ferramentas que a gente pode fazer para projetar esses valores, né? Para saber se a gente consegue pegar esse dinheiro ou não. Que são algumas análises orçamentárias que a gente trabalha, como por exemplo com o VPL, que é o valor presente líquido, que é uma avaliação, uma projeção, onde eu pego o investimento e faço uma projeção do ano do meu fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? São as receitas e despesas da atividade. Quando eu falo essas despesas, eu estou incluindo, além do dispêndio em função da produção, eu estou incluindo os custos também, fixos e variáveis da atividade. Incluo tudo isso, mais a receita projetada, e aí eu faço uma estimativa de quantos anos eu preciso para poder pagar esse investimento ou para que seja viável esse investimento. E isso eu vejo quando o valor presente líquido
ele fica igual a zero ou maior que zero. Então eu sei que eu posso pegar esse financiamento, eu posso pegar esse dinheiro para poder fazer o projeto. Primeiro ponto, beleza. Então eu tenho confiança de que se eu for ao banco, ou se eu conseguir através de sócios, ou né, de alguém, ou do meu dinheiro mesmo, colocar esse dinheiro na fazenda, eu consigo fazer investimento com ele. Outro ponto, eu vou analisar qual é a minha projeção de rentabilidade e lucratividade em cima desses valores que eu vou aplicar dentro da atividade. E aí eu vou pegar esse investimento por esses gastos da atividade e aí eu vou saber o quanto de crescimento essa atividade vai ter em função desse capital. Então eu vou saber que, por exemplo, a propriedade está crescendo 5% ao ano, 10% ao ano, 15% ao ano. E isso mostra, então, que a atividade, que é o que a gente espera, ela está parada no momento e ela vai crescer, vai continuar crescendo. Nenhuma fazenda de leite pode ficar estagnada. A gente não pode ter uma fazenda que ela não tem perspectiva de crescimento ou de melhoria ou de reinvestimentos. Toda fazenda precisa ter essa visão. Então, quando eu jogo nessas projeções de simulação, eu consigo avaliar tudo isso. Eu consigo ter essa ideia, né, de quanto crescimento vai ter. E aí, como eu disse para vocês, isso na teoria é muito bonito. Na teoria ou na calculadora a gente vê 15% de crescimento, 20% de crescimento em função dessas simulações. Só que eu sei que a maior dúvida de vocês, as maiores perguntas de vocês, eu acho que essas é que a gente precisa responder vou pegar um dinheiro e eu tenho esse fluxo de caixa. Como que eu faço na prática para realmente essa fazenda crescer? Como que eu faço para que esse dinheiro investido possa ser bem utilizado dentro da atividade? Porque o computador ou a calculadora financeira vai pegar o montante, 800 mil reais, com o seu fluxo de caixa ou com o seu capital de giro e vai te dar a porcentagem de 15% de crescimento. Mas como que você realmente faz para esse dinheiro crescer? Como que você faz para dentro essas suas receitas e dos seus custos, você chegar a esse crescimento e projetar crescimentos maiores dentro da atividade? E isso, gente, parece que é um papo pesado para um meio-dia de uma quarta-feira, mas não é. É extremamente necessário, porque as fazendas precisam acordar por um entendimento de que elas são uma empresa, de que elas não estão vivendo um dia após o outro, simplesmente esperando cair do céu alguma resolução para acontecer. As fazendas precisam ser pontuais e com visão estratégica. Eu costumo dizer nas minhas aulas, lá nos meus treinamentos, que o produtor tem que acordar às 3 da manhã, ou o gestor tem que acordar, o funcionário acordar às 3 da manhã para tirar leite, sabendo por que ele está tirando esse leite. Não é porque ele foi acostumado a vida inteira a acordar cedo e a vaca produz esse leite, ele tira esse leite e é assim o seu dia. Não é isso. É porque você está indo para a atividade para poder pegar aquela produção de leite do dia. No que você está agregando nisso? Qual é o objetivo ao você tirar 500 litros de leite no dia? 100 litros de leite no dia? Para onde está caminhando a sua atividade? Então, essa visão de por que você faz cada atividade, mesmo que sejam atividades de todos os dias, é o grande diferencial e é o que precisa ser conversado. Porque todo mundo fica muito no operacional. O gestor, muitas vezes, fica no operacional, assim como o produtor e assim como a sua equipe. Todo mundo fica lá naquele operacional, sabe tudo que tem que fazer no dia. Sabe o que precisa para poder fazer uma cerca, sabe o que precisa para poder cortar um capim, para poder alimentar uma vaca, sabe o que precisa fazer para fazer a ordenha. Todo mundo sabe isso, mas agora, por que você está fazendo isso? Qual é o motivo que te leva a fazer essas práticas? E é isso que muita gente desconhece.
Muito produtor desconhece, muito gestor desconhece e os funcionários, então, desconhecem mais ainda. E quando a gente fala de querer aumentar a rentabilidade de um sistema, nós estamos falando de ter visão estratégica, de realmente entender a atividade, de conhecer tudo que você tem ali, os seus recursos para trabalhar em função dos indicadores econômicos, dos indicadores que vão fazer a sua propriedade crescer. Seja você o dono da atividade, seja você o filho do dono que está assumindo agora a propriedade, seja você o gestor. O nosso papel ali dentro não é fazer tudo todo dia do mesmo jeito e ponto. É fazer tudo que tem que ser feito naquele dia visando algo maior. Então, o que eu quero falar com vocês, o que eu quero que vocês entendam é que o operacional, o que todo dia tem que ser feito, ele não pode ser realizado porque é assim que vive uma fazenda de leite. É assim que se produz o leite. O operacional da atividade tem que ser realizado porque, na visão estratégica, essas são as possibilidades para se chegar na rentabilidade de 15%, por exemplo. Essa é a nossa visão, esse é o nosso caminho para chegarmos no crescimento de 18% ao ano. Então percebe que é totalmente diferente de ficar simplesmente na produção. Eu tenho que ter a visão estratégica do negócio. E isso vale para qualquer área, gente. Para gado de corte, para gado de leite, para cavalo, para qualquer área. Se você só fica no operacional, no que tem que ser feito todo dia, você não para ver para onde está caminhando. Você não sabe para onde está indo. Então, o que adianta você querer saber a lucratividade do seu sistema? Vai ser negativo, provavelmente. Porque você não está tendo ali nenhuma perspectiva. Você não está colocando ali, criando nenhuma possibilidade de crescimento. E aí, o que acontece, muitas das vezes, quando o produtor pega um financiamento? Ele pega um investimento. A gente tem aí vários planos do governo de financiamentos para os produtores. E alguns com facilidades de pegar esse dinheiro. Aí o produtor fala assim, eu vou pegar 100 mil reais no banco. Eu vou pegar 200 mil reais no banco para melhorar a atividade. E aí ele pega isso e coloca no operacional. Ele coloca isso numa reforma, ele coloca isso numa compra de animais, num trator, coloca isso numa ampliação de alguma área. Não que não tem que ser feito, tem que ser feito. Mas qual foi o propósito disso? Você fez isso por quê? Por que você pegou 300 mil reais no banco e colocou num trator? Por que você pegou um financiamento e comprou novos animais? Então a gente não pode simplesmente porque existe esse dinheiro ou existe esse montante aplicar dentro da atividade e simplesmente deixar para lá. Que é o que está acontecendo com muitas propriedades, a descapitalização. Porque as pessoas veem uma oportunidade de dinheiro, veem uma possibilidade de aumentar um lucro ali na atividade, mas não aplicam isso num planejamento estratégico. Não veem isso para entender que perspectiva você tem. E eu falo muito com quem anda comigo aqui, vocês vão estar sempre acompanhando, que se você não souber onde você está, você não sabe onde você vai chegar. Então, não adianta você ganhar, né? Nem tem que pagar depois, você ganhar 1 milhão de reais, que a sua propriedade, o sistema que você tá, vai continuar do mesmo jeito. Você só vai criar mais problemas para a atividade. Você só vai criar uma bola de neve, que aí você poderia ter pegado esse dinheiro e colocado em alguma outra coisa. A gente trabalha com uma análise financeira, não sei se vocês conhecem, que é o custo de oportunidade. Onde, quando eu vou fazer essa projeção de lucratividade ou rentabilidade do sistema, eu posso pegar todo o capital da atividade, do patrimônio, e jogar numa rentabilidade do sistema financeiro. Então, por exemplo, eu posso pegar uma taxa Selic e jogar todo o meu patrimônio nessa taxa e ver quanto de rendimento tem. Quanto que me rende por mês.
E muitas das vezes, quando eu faço essa projeção, me dá, por exemplo, que se eu colocar esse dinheiro na taxa Selic, me rende R$6.000 por mês. Com o dinheiro parado, sem eu trabalhar, sem eu fazer nada, curtindo a vida, R$6.000 por mês. E aí, se eu jogar dentro da atividade, me rende R$3.800. Muitas das vezes acontece isso. E aí as pessoas falam assim, pô, Fernanda, então é muito mais interessante eu pegar esse dinheiro e deixar aplicado no banco. Mas aí entra o que o banco não tá vendo. A questão da sua operacionalidade, da sua vontade de estar trabalhando, da sua satisfação pessoal, da sua, do seu empenho de vida produzir leite. Só que o que é interessante quando a gente vê uma análise dessa de um custo de oportunidade desse? A gente vê que dentro da atividade de leite podemos ser tão rentáveis quanto uma taxa de um banco. Mas o que impede que isso aconteça? A visão estratégica. Então eu quero muito motivar vocês e cutucar para vocês entenderem que o operacional é muito importante. Só que vocês têm que sair do operacional e ir para o estratégico, para que aí sim o operacional faça sentido. E quando eu falo fazer sentido, é vocês começarem a ver até o que está errado dentro da atividade e entender por que precisam corrigir. E aí vocês começam a trabalhar com propósito na atividade, todo mundo começa a ver que algo está diferente, que existe agora um porquê de acontecer as atividades ali, e todo mundo começa a respirar algo maior. E aí, quando eu jogo nos indicadores econômicos e vejo a rentabilidade, e eu vejo um crescimento de 12%, de 15%, eu quero que chegue em 20%. Porque agora eu entendi os propósitos dentro da atividade. Só que isso, gente, é uma conversa que o produtor não está preparado para ouvir. Que muito gestor não está preparado para ouvir, muito profissional não está preparado para ouvir. Porque quando eu falo que a gente não tem que ficar no operacional, eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar todo dia, não tem que ficar ali no dia a dia, mas a gente tem que ter visão estratégica do nosso negócio. No momento em que eu sou gestora de uma fazenda, eu assumo que ali também é meu negócio. Porque para eu poder ganhar, o produtor tem que ganhar. Para eu continuar na atividade, o produtor tem que continuar na atividade. Tão rentável ou mais do que quando eu entrei. Então eu assumo junto com ele que nós vamos fazer a atividade crescer. Eu assumo junto, é uma parceria. Eu não carrego a fazenda nas costas. Assim como o produtor não carrega sozinho e o funcionário não carrega sozinho. Só que isso, precisamos ter a visão estratégica. Então, quando eu vejo vários números e só números e vejo a opção de um financiamento e vejo quanto que a atividade pode crescer, ela só vai crescer e aplicar esse dinheiro se eu tiver a visão estratégica. E para isso, gente, é um trabalho diário. Primeiro, de compreender que toda atividade só pode existir se tiver um porquê de existir. A gente não vive de amor. A gente não vive de esperar um dia após o outro. A gente vive de sustentar nossa família, de sustentar o nosso trabalho. A gente vive de sustentar outras pessoas. A gente vive de produzir produtos de origem animal perecíveis, com vários outros animais ali dentro, com recursos empregados. A gente vive numa atividade de alto risco. Vocês sabiam disso? A atividade leiteira ela é de alto risco, porque existem fatores internos que fazem com que a gente tenha um caos e existem fatores externos que fazem um caos em dobro, porque a gente não controla. Os fatores internos podemos até controlar, mas os externos a gente não controla. A gente programa, a gente prevê, a gente se antecipa. Só que eu só consigo fazer isso também se eu tô no estratégico. Porque eu trabalho com gestão de risco, eu trabalho com previsão de algum erro, eu trabalho com repetição de algum cenário. Então, para eu poder ter isso, eu tenho que ter um tempo para parar e pensar. Preciso ter um tempo para entender o meu sistema e entender como eu vou gerenciar esse sistema.
Às vezes a gente está tão agarrado no operacional que a gente começa a fazer várias correções, eu chamo até de apagar incêndio, né? Muita gente costuma falar esse termo. A gente chega na propriedade, o produtor tá lá com dinheiro, vai receber ou conseguir um financiamento de 300 mil reais para a atividade. Quem que não quer essa possibilidade, né, de receber um aporte, um investimento para fazer? Então isso é muito interessante. E aí um gestor que não está instruído, que não tem a visão estratégica, ou um produtor que não tem essa visão estratégica, vai pegar esse dinheiro e vai aplicar nas situações, nas mais variadas situações que tem ali. Vai falar assim, essas vacas estão magras, então vou melhorar a comida delas. Essas cercas aqui estão ruins, então vou reformar essas cercas. Eu tô precisando de puxar uma água, então eu vou fazer um poço artesiano, eu vou colocar uma irrigação do jeito que tá tudo ali. Eu vou comprar uma semente, vou jogar no pasto, aí eu vou melhorar a comida, eu vou comprar mais uns materiais que estão faltando, eu vou comprar uns medicamentos. Começa a ver tudo que tá ali errado e começa a comprar, né, usar esse dinheiro para essas compras. Ou seja, tá usando esse dinheiro de uma forma emergencial. Só que não foi um investimento que foi pego. Então, não foi um dinheiro que você pegou para você fazer render a propriedade. Então, no momento em que você simplesmente pega esse dinheiro e coloca dentro da atividade para tampar esses buracos, você não vai ter possibilidade de investimento de longo prazo. Você só corrige erros que a atividade tem ali e que muitas das vezes vão continuar errados. E o produtor, ao final de um ano, vai falar assim, caramba, tinha todo aquele dinheiro, para onde foi esse dinheiro? O que aconteceu com esse dinheiro? E sabe por que isso acontece e isso é tão comum? Porque você gastou esse dinheiro em coisas sem propósito ali dentro. Você quis comprar mais comida, mas não resolveu o entendimento de por que você precisava de mais comida. Você olhou as vacas magras, mas não analisou por que essas vacas estão magras. Por que essas vacas estão no sistema? Você olhou um pasto que tinha ali como botar uma irrigação, mas não viu por que ali poderia ter essa irrigação. Ou o que essa área vai te render em produtividade. Você não olhou o seu sistema como um todo com a visão estratégica. Só olhou com a visão operacional. E o que vai acontecer? Depois de um ano, todos os seus problemas vão intensificar. Tudo que você poderia crescer, você não cresceu, porque você não usou isso com estratégia. E agora tem que pagar esse financiamento que você também não consegue pagar. Aí o que você faz? Vende as vacas, vende o trator, demite um funcionário e assim vai. E aí você pensa assim, poxa, ano passado eu consegui pegar 300 mil reais e esse ano eu tô me desfazendo da propriedade. É o que acontece. Porque falta essa visão estratégica. Falta esse diferencial. Vocês estão conseguindo entender, gente, o que eu tô dizendo com vocês? Dá um joinha aí, vocês estão entendendo. Não tô dizendo que ninguém tem que pegar financiamento, não, hein? Deixa eu ver os comentários aqui. Dados são necessários para avaliação de qualquer atividade. Exatamente, né? Não estar no escuro. Não trabalhar no escuro. Isso é um grande ponto. E além de dados que a gente precisa, dos dados financeiros, dados econômicos, é necessário essa visão. O gestor, a pessoa que está à frente da atividade, se não tem a visão estratégica, ele quebra uma atividade. Ele vive um dia após o outro e aí ele tá sempre sobrecarregado, sempre tem um monte de coisa para fazer e não termina num dia só. O dia é sempre muito corrido, ele não tem tempo de fazer nada, acha ruim quando alguém chega para ele e sugere que ele leia alguma coisa, que ele visite alguma outra propriedade, que fala assim, eu não tenho tempo para mim, que dirá tempo para visitar um outro sistema, que dirá tempo para ler alguma coisa. Não tem tempo, nunca tem tempo. Tá insatisfeito, reclama o tempo todo, tá sob pressão o tempo todo e não vê o dinheiro.
Alguém se identificou com isso? Alguém conhece uma propriedade assim? Porque o que está faltando, gente, é realmente o entendimento. E a gente acha que isso é uma coisa muito difícil, a gente acha que a gente não consegue fazer isso. Então, para que vocês possam ter sucesso na atividade de vocês, para que vocês possam ter o entendimento sobre qualquer financiamento, qualquer dinheiro ou qualquer recurso que vocês forem utilizar, precisam entender por que vão utilizar. E aí vem as nossas ferramentas gerenciais. Vem, por exemplo, o mapeamento da área, para você poder entender tudo que você tem ali na palma da sua mão. Vem o direcionamento da atividade que você tem ali, né? Eu chamo isso de planejamento zero, onde você vai estar avaliando tudo. Vem as informações da atividade, as informações da sua região, as informações climáticas, as informações do seu rebanho, o seu histórico. Vem os seus históricos econômicos, o que você deve à praça, o que você já pegou, o que você tem que pagar, qual produção você já teve, que produção você tem hoje, como você está trabalhando hoje. Então vem toda uma anamnese, todo um conhecimento do que você tem hoje para você poder identificar tudo que você precisa fazer. E aí você começa a colocar propósito em tudo. Você começa a entender onde está mais defeituoso, onde está mais difícil. E aí eu vou deixar uma dica para vocês de que vocês, mesmo estando agarrados no operacional, conseguem parar e identificar quais são os pontos de maior dificuldade que vocês têm. O que está mais dificultoso aí na atividade? O que faz com que eu, como gestor ou eu, como produtor, tenha maior dificuldade para entender o meu sistema? E anotem realmente, façam esse trabalhinho de anotar. Parem 1 hora do seu dia e anotem tudo que você tem aí na atividade que está dificultando o seu dia a dia. E ao invés de simplesmente anotar e ficar reclamando, peguem e falem assim, o que está levando a esse motivo? O que está causando essa baixa produção de leite? O que está fazendo com que eu não tenha dinheiro para pagar as minhas contas no final do mês? O que está fazendo para que esse funcionário não esteja trabalhando da forma que deveria? Comece a pontuar o que está acontecendo. Comece a verificar o que dentro da atividade está prejudicando o sistema a crescer. Comece a pontuar isso. Comece um estratégico, mesmo que um estratégico de curto prazo. E comece a pensar como vocês vão organizar essas atividades, essas pendências. Antes de sair metendo os pés pelas mãos, já gastando dinheiro. E já reformando uma área que daqui a pouco você não vai usar mais. Comprando animais que você vai comprar e daqui a pouco tá do mesmo jeito que os outros estão. Arrumando uma estrutura que daqui a pouco você não tem dinheiro para poder reformar. Melhorando a ordenha, sendo que os seus funcionários não estão adaptados. Sei lá, fazendo aquisição de um monte de coisa que daqui a pouco você está jogando dinheiro fora. Então comecem a entender o motivo que está levando a essas coisas que estão puxando a atividade para baixo. E o estratégico faz simulação de tudo, faz projeção de tudo e cria o entendimento de tudo. O que você precisa fazer para que você possa melhorar? Não é, eu tenho que ter mais dinheiro. Gente, mais dinheiro não é a solução muitas das vezes. Mais dinheiro, se você já está num ciclo em que você não vê a atividade como uma empresa, mais dinheiro só vai te gerar mais problema. E aí essa rentabilidade que a gente está trabalhando, que a gente está falando aqui, que é esse lucro, essa expectativa de crescimento ano após ano, não vai acontecer. Vai, pelo contrário, criar uma descapitalização maior ano após ano. Então, para a gente poder trabalhar bem a lucratividade, a rentabilidade de um sistema, saber o investimento que eu posso pegar, saber o que eu vou fazer dia após dia, eu preciso saber por que eu estou fazendo, por que eu estou trabalhando. E vocês, na propriedade de vocês, dentro do sistema que vocês gerenciam, dentro do sistema que vocês são donos, vão conseguir ter essas melhores decisões.
Existe na economia, né, na administração, uma avaliação que é o diagrama de Pareto. Eu costumo dizer muito isso nas minhas aulas, em treinamentos, e eu vou deixar de dica para vocês aqui, para a gente finalizar essa nossa live. Trabalhamos de forma assertiva quando identificamos 20% de problemas que nos resolvem 80% de soluções. Porque uma atividade de leite existem milhões de problemas. Todo dia tem problema, todo setor tem problema, o dia inteiro a gente respira problema. Só que a gente precisa ver quais são os problemas que mais criam impacto e que, se eu resolver esses problemas pontuais, me geram muitos resultados. Então, se eu pegar 20% dos maiores problemas, o que eu resolvo até 80% das minhas questões aqui dentro? É isso que vocês precisam pensar nesse momento. Precisam aplicar nesse momento. Então, sentem na frente do computador, num caderno que seja, e identifiquem todos os problemas da atividade de vocês. Seja você produtor, gestor, funcionário. Faz uma lista mesmo. Do problema mais simples, falta bota para ordenha. Tá faltando luva para fazer palpação. Do mais simples ao mais problemático. Identifiquem todos os problemas que vocês vão olhar de cabo a rabo aí a fazenda que vocês estão trabalhando. E aí, coloquem esses problemas numa outra perspectiva. O que um problema está me gerando outro problema? E criem a corrente de problemas que vocês estão verificando. E aí vocês vão começar a achar os problemas-chave, que quando eles são resolvidos, os outros são resolvidos por tabela. Estão conseguindo entender? É solução de problema mesmo. É resolução de problema. Se você quiser chegar numa lucratividade, numa rentabilidade para sua atividade. Então, vai fazer o checklist de problemas, todos, do menor ao mais complicado, e vai olhar que problema está interligado a outros problemas. E vai marcar quais são os problemas maiores que têm outros problemas menores inseridos. E aí vai começar a entender como tratar esses problemas, que vão te gerar 80% de soluções. Isso, gente, é ser estratégico. Isso é você olhar a atividade com uma ótica diferenciada, que você vai pegar e vai aplicar no seu dia a dia. Se você fizer isso hoje, acabou essa live aqui, se você fizer isso hoje, amanhã você já tem um papel diferente dentro da atividade. Tenho certeza. Depois vocês até falem comigo aí. Depois vocês até falem comigo, Fernanda, realmente. Depois que eu fiz esse diagrama de problema, já mudou muita coisa na minha vida. Porque isso é aplicável. Isso é uma coisa prática. Só que vocês têm que parar para fazer esse diagrama de problema. Analisar, então, todos os problemas, puxar os problemas que mais têm problemas pequenos juntos e criar as soluções para esses problemas maiores. Porque, por tabela, se você resolve os problemas maiores, você resolve os problemas pequenos sem colocar força neles, sem colocar recurso, sem precisar estressar ou algo do tipo. Então, é uma tarefa de casa para vocês. Peguem 20% de todos os problemas maiores que vão gerar esses 80% de solução. E aí, quando vocês entenderem isso, vocês vão começar a ver que soluções são essas. E vão começar a analisar como que essas soluções podem virar permanentes dentro da atividade. Quando virarem permanentes, o dinheiro que você for aplicar, ou o recurso de tempo, de conversa, tudo que você tiver com a sua equipe e com os recursos, começa a ter sentido. E aí sim a gente pode partir para uma análise de rentabilidade, porque a sua atividade está madura o suficiente para crescer. Enquanto você estiver preso nos mesmos erros, nos mesmos problemas, todo dia, na mesma coisa, sofrido, pensando que não tem jeito, que não tem solução,
e que só dinheiro resolve o seu sistema, você não tem crescimento real na atividade. Então nem adianta pensar aqui na rentabilidade, nem lucratividade do sistema. Então o dinheiro não te resolve nada. Precisa primeiro mudar a tua chavinha da mentalidade, sair do operacional, somente do operacional, você não vai sair do operacional, mas sair só do operacional e olhar o estratégico e começar com esse exercício que eu falei para vocês aqui hoje. Resolução, identificação de problemas e resolução dos problemas de maior impacto que geram maiores resultados. E aí vocês vão começar a ter maior organização, maior controle. Vão entender que os recursos que vocês vão aplicar têm um motivo para estar ali. Então, com isso, vocês não vão querer desperdiçar mais nada. Vão querer entender por que seus funcionários estão ali naquela lista de problema. Vão querer entender por que a alimentação está naquela lista de problema. Por que a estrutura está ali. E vão identificar como vão trabalhar cada uma dessas pendências com propósito. E não simplesmente fazendo tudo de cada vez. Às vezes eu vou na propriedade e eu vejo lá um gado magro, um gado que tá com o bebedouro errado, que a estrutura tá errada, que os funcionários estão ali todos desmotivados, um monte de coisa. Às vezes eu vou naquela primeira visita para começar a fazer ali esse levantamento. E aí o produtor às vezes fica achando que eu já vou dar um monte de solução para ele. Que eu já vou solucionar a vida dele. Sabe por quê? Porque ele quer que a gente só apague o incêndio. Então o que eu faço geralmente? Eu pego dentro daquilo tudo ali, eu pego uma solução de mais rápido ação para que ele possa entender a minha capacidade de melhorar a atividade dele. Mas eu levo todas aquelas informações para o meu centro de problemas. No meu centro de problemas, que é a propriedade dele, eu vou identificar, como eu estou falando para vocês, os problemas que são maiores, que carregam esses outros problemas, e vou pegar as soluções que mais vão impactar esse sistema. E aí eu começo por aí a trabalhar. Depois que a gente identifica tudo que precisa ser corrigido. Então vocês estão vendo que não é difícil fazer isso? Exatamente, como o Léo está falando, sair da zona de conforto. Sair mesmo desse operacional que vocês estão de todo dia e ir para um desafio, que é um desafio que tem que ser permanente na atividade de vocês. Trabalhar a gestão de problemas dentro da atividade. E aí, gente, vocês não têm ideia de como vai mudar a mentalidade de vocês só olhando, identificando os problemas. Porque vocês sabem, se eu perguntar aqui, vocês vão falar vários problemas que tem na atividade. E isso é nítido. Mas agora, não é simplesmente saber o problema. É entender o motivo que levou a esse problema e o impacto que vai ter na atividade quando você corrigir este problema. Então é fazer tudo de forma consciente e de forma permanente. Eu falei isso ontem e eu vou repetir, que é quase um lema de vida. Faça pequeno, mas faça permanente. Reforme meio hectare, mas reforme para nunca mais ter que reformar. Do que você ter agora, eu vou reformar 5 hectares. E aí ano que vem reforma de novo, faz cerca, depois tem que tirar e fazer outra cerca. Perde tempo, perde dinheiro e não vai para lugar nenhum. Então façam atividades pequenas, resolvam problemas pequenos, pontuais. Invistam de forma pequena na atividade, mas com soluções permanentes. Soluções que depois não vão te dar trabalho para você ter que fazer de novo, né? O retrabalho. Então, gente, hoje já falei aqui uma coisa que eu quero que vocês façam. Se vocês têm o entendimento de que não querem continuar da mesma forma todos os dias, que vocês querem ser um gestor diferenciado, que vocês querem ter uma visão diferenciada do negócio e pensar na lucratividade e na rentabilidade que o sistema de vocês pode vir a ter, comecem com essa atividade que eu falei para vocês aqui hoje. Trabalhem a resolução de problemas, identificação dos problemas, peguem os 20% dos problemas de maior impacto, identifique 80% de soluções e trabalhe o estratégico. Porque aí
tudo faz sentido. O dinheiro que você aplica, o dinheiro que você não aplica, a falta de um funcionário, a ineficiência do sistema, você entende e consegue corrigir. Se você não vê isso, infelizmente você tá num buraco obscuro e todo dia faz a mesma coisa e não sai dali. Não vê como crescer e muito menos analisar a rentabilidade ou lucratividade de um sistema. E o que eu falei pra vocês é aplicável. Acabou essa live agora? Vocês estão no horário de almoço ainda? Vai lá e senta e começa a fazer. Quais são os problemas que eu tenho aqui nessa atividade? Todos. Quais agora desses problemas, se eu resolver, ele me cria menos problemas? Então, sublinha todos eles. Sublinha esses problemas que vão ser os de maior atenção. E agora, como que eu resolvo esses problemas maiores? Resolvi eles? Opa, os problemas menores sumiram. Agora sim, vamos crescer a atividade? Vamos. Vamos projetar a atividade? Vamos. Antes disso, não adianta pensar em pegar um financiamento, pegar um dinheiro, fazer uma compra de um lote de animais, fazer uma compra de alguma coisa que você tem na atividade, se esse dinheiro você não tem um propósito para ele. Você vai pegar, você vai vender e vai ficar descapitalizado do mesmo jeito. Então, gente, comecem a despertar para o estratégico. Façam o que eu falei para vocês aqui nessa live, apliquem isso hoje, ó. Em 20 minutos eu tenho certeza que vocês conseguem fazer essa dinâmica toda e vai já dar um norte muito grande para vocês. E quem fizer essa gestão de problemas, depois me marca e eu quero ver, quero ajudar vocês e analisar aí com vocês. E depois eu tenho certeza que vocês vão falar assim, caramba, Fernanda, por que eu nunca tinha feito isso? Por que eu nunca parei para analisar dessa forma a atividade? Agora faz tudo mais sentido para mim. E aí eu tenho certeza que o estratégico vai começar a entrar na cabeça de vocês. Esse entendimento do que a gente precisa realmente projetar e planejar. Tá bom, gente? No mais, obrigado por terem ficado aqui, por terem estado comigo nessa tarde. Façam esse exercício, que isso é para a vida de vocês e é permanente, é algo pequeno e permanente, como eu digo sempre aqui, e que vai começar a ajudar vocês a entrar no mundo estratégico e depois pensar no investimento, em rentabilidade e lucratividade, que em outras aulas, em outras lives, a gente pode tocar nesse assunto e vocês vão ter muito mais propriedade para me falar sobre isso também, tá bom, gente? No mais, uma boa tarde e a gente se encontra amanhã para mais uma live, para mais assuntos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve na imersão Construindo Gestores, porque lá eu vou estar mostrando exatamente essa visão estratégica e como construir essa visão estratégica dentro da atividade e no profissional. Que o mais importante do que você estar na atividade e trabalhar isso na atividade é você, como profissional, conseguir ter propriedades suas para tomar essas decisões. E é essa visão que eu quero que vocês tenham, que é o que faz um grande diferencial em qualquer atividade. Obrigado pelos feedbacks, obrigado pelos comentários de vocês, eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão curtindo, estão aprendendo aqui também, e façam essa gestão de problemas aí hoje mesmo, que amanhã a visão de vocês já vai ser diferente do sistema, tá bom, gente? Fiquem com Deus, uma boa tarde. Tchau, tchau.